Os maiores níveis de desemprego foram registrados na Bahia, com 14%, Pernambuco, 12,4%, Amapá, 10,9%, Rio de Janeiro, com 10,3%, Sergipe, 10% e Piauí, também com 10%. E sobre esses dados de desemprego publicados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eu converso agora com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Gihanna. Tudo bem? Tudo certo. Patrícia, a gente viu algumas notícias hoje na mídia de que o desemprego subiu em 8 estados no primeiro trimestre. Só para quem está em casa entender, essa notícia é baseada na comparação do primeiro trimestre deste ano com o quarto trimestre de 2023. Mas quando a gente faz a comparação mais usual e olha para o primeiro trimestre do ano passado, o desemprego, na verdade, recuou em 21 estados. Qual comparação que é mais justa? Talvez até o termo justa não seja exatamente o mais adequado, mas para a gente entender qualquer tendência ou fazer comparação, nós temos que ter parâmetros iguais. Então, o mais indicado é uma comparação entre o mesmo período, ou seja, comparar primeiro trimestre com primeiro trimestre. Porque a gente tem fatores sazonais, pontuais, que afetam os indicadores. Então, vou dar um exemplo prático. No final do ano, que é o último trimestre, você sempre tem um incremento do emprego, né? Que são aqueles empregos temporários, aí com as festas de final de ano. E no início do ano, você tem, então, a dispensa desses trabalhadores que foram contratados para complementar quadros, principalmente no comércio. Então, é natural que entre o quarto trimestre, se você comparar o quarto trimestre de um ano com o primeiro do outro, você vai ter uma queda, porque tem um fator sazonal aí. Então, o mais adequado é a gente olhar o mesmo período, ou seja, comparar o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2024. Como você bem disse, houve uma redução geral na taxa de desemprego em quase todas as capitais. É mais técnico, né, comparar com o primeiro trimestre do ano passado. Perfeito, Patrícia. Bom, já que o dado é que recuou o desemprego em 21 estados, o que pode ter levado a esse resultado positivo? Então, nós podemos elencar aqui diversos fatores e talvez tivéssemos que olhar caso a caso para elencar as diversas possibilidades. Mas, de uma maneira geral, nós podemos dizer que essa certa estabilidade política, com a retomada de uma novidade governamental que aconteceu desde o início do ano passado, apontam aí para uma acomodação da economia, porque os indicadores econômicos que vão refletir no mercado de trabalho, a economia ela é muito sensível a essa insegurança política. Então, essa estabilidade já é um bom ponto. Aí, nós temos diversas medidas que foram adotadas ou retomadas pelo governo que também ajudam a dinamizar a economia e gerar postos de trabalho. Então, a retomada da política do salário mínimo, a manutenção de valores mais razoáveis para o Bolsa Família, isso significa renda disponível, renda para o consumo e, portanto, dinamizando a economia e refletindo no emprego. Você tem aí a retomada das políticas de apoio à agricultura familiar, que também impactam diretamente. Você tem mais dinheiro a partir da atualização da tabela do imposto de renda, a retomada das obras do PAC, o incentivo à indústria, ou seja, uma série de medidas e de políticas que tinham sido desconstruídas ou tinham sido deixadas de lado, sem recurso, que foram retomadas, e a gente começa a ver os reflexos no mercado de trabalho. É um reflexo ainda pequeno, né?
porque sempre no mercado de trabalho o reflexo ele demora mais a aparecer, é o último lugar que aparece. Então, tudo indica que, se mantendo essas políticas e acelerando, principalmente aí as políticas de investimento, nós colheremos para frente bons resultados aí no mercado de trabalho. Patrícia, e o que pode ter levado a variação para baixo nos outros 4 estados, né? Vou até repeti-los aqui: Roraima, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Lembrando aí que Roraima foi onde essa variação foi maior, né? 0,8%. Então, você sabe, Gihanna, eu vou dizer uma coisa aqui que fica parecendo um tanto de insensibilidade, então já vou pedir desculpas antes de falar. Mas essa variação que aconteceu, ela não tem significância estatística, na verdade. Quando a gente olha de mais longo prazo, a gente não tem este impacto para grandes explicações. Mas, é claro, aí olhando como quem observa, quem é do campo, do trabalho, mesmo qualquer variação, qualquer ponto 0,1 que não tenha significância estatística, ele significa a desocupação de milhares de pessoas. E, portanto, sim, é preocupante e é algo que a gente deve observar e tomar medidas, né? Então, muito possivelmente, a queda essa pequena variação nesses estados tem a ver com uma queda na ocupação da agricultura. São estados agrícolas, né? Com a maior parte da ocupação no setor rural. E nós tivemos uma redução na ocupação, aí por diversas razões, nesse setor. Então, possivelmente, esses fatores que levou aí a essa variação, essa pequena variação negativa nesses estados. Eu queria só pontuar uma coisa aqui que eu acho que é importante, em que pese a gente esteja vendo bons resultados, nós ainda é bom a gente ter claro que nós temos um volume de desemprego muito alto. Nós estamos falando de em torno de 8 milhões de pessoas, nós temos ainda mais de 3 milhões em desalento, mais de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras subocupados. Portanto, nós temos uma longa tarefa ainda pela frente, quando a gente olha esse volume de trabalhadores e trabalhadoras desprotegidas. E aqui não estou nem falando, que também é algo para a gente estar atento, que é a condição do trabalho, né? A qualidade do emprego gerado. Então, só para pontuar aqui que a nossa tarefa, nós demos passos importantes, mas a tarefa ainda é árdua e longa. Patrícia, muito obrigada aí pela entrevista, para esclarecer, porque nós da mídia temos uma tarefa muito importante, um compromisso com a verdade. Então, quanto mais técnicos formos nas manchetes, melhor. Muito obrigada, Patrícia. Até mais. Boa noite. Boa noite.